Live vai ser qual a diferença entre joia, semijoia e bijuterias, que é um assunto muito importante porque dá muita confusão, as pessoas têm muita dificuldade para definir o que é uma joia e principalmente diferenciar o que é uma semijoia de uma bijuteria. Então o pessoal está entrando, que bom, porque essa live vai ser muito interessante, muito boa, porque é esclarecedor, é bom quando a gente tem conhecimento sobre algum assunto, para poder saber comprar, para poder saber diferenciar o que é uma joia, uma semijoia e uma bijuteria. Então, o pessoal entrando, que bom, Denise chegando, Roches entrou, que bom. Pessoal, sejam bem-vindos, a Giselda também, que legal, porque hoje a nossa live vai ser muito especial. É uma live muito importante, porque é uma live que eu vou falar sobre joias, semijoias e bijuterias. E eu trabalhei, o pessoal chegando, que bom, já fiz bijuterias, já fiz vários cursos de técnicas de joias. Boa noite, Giselda, que bom, seja bem-vinda, que beleza. A Evelyn também, as alunas entrando, que feliz, muito feliz com a minha primeira turma do curso Semijoia Sem Limites, o pessoal prestigiando, que legal. E é muito importante, então, a gente saber a diferença entre bijuteria, joia e semijoia, porque isso vai ajudar na hora que a gente for escolher os materiais, os metais, o tipo de banho, e assim a gente vai ter a liberdade e vai ter o conhecimento, não vai ficar na mão de uma outra pessoa dizer o que é uma semijoia, o que é uma bijuteria. Então eu vou pedir para vocês curtirem a live, o pessoal me acenando, que legal, muito obrigada. Vou pedir para vocês compartilharem a live com pessoas que podem aproveitar esse conhecimento, esse assunto. Convidar mais pessoas para virem para a live, porque assim o Instagram também entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas. Sandra entrou, sejam bem-vindas. E durante a live eu vou deixar os comentários abertos, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer, que eu vou ir respondendo tranquilamente, porque esse é um assunto muito importante, muito importante. A gente acha que não é, qual é a diferença bijuteria, joia e semijoia, e é conhecimento, e a gente tem que saber com que produto que a gente está trabalhando. Então, num primeiro momento eu vou falar primeiro sobre os metais. Vou começar falando de joias, depois eu vou falar semijoias e bijuterias, e depois eu vou falar sobre as pedras e tipos de materiais usados para fazer joias, semijoias e bijuterias. Então, pessoal, sejam bem-vindas, que bom, eu quero saber de onde vocês são, de que parte do país vocês são, porque a internet tem essa beleza de nos conectar. Então, me digam de onde vocês são, se vocês fazem semijoias, bijuterias, se trabalham com joias. Também quero saber quem é aluna do curso, eu já vi várias aqui que entraram, mas eu estou muito feliz. Leila, boa noite, e gostaria muito de saber de onde vocês são. Eu estou aqui no sul, eu estou aqui em Porto Alegre, hoje está uma noite linda, bem ventosa, mas está muito bom aqui. Eu quero saber como é que está aí na cidade de vocês, e que cidade que vocês moram. E é muito importante para mim saber se vocês trabalham com bijuteria, semijoia ou joia. Olha, Giselda de Porto Alegre, Giselda, que bom. Aqui deu uma refrescada hoje, né? Tava calor durante o dia, mas agora à noite está muito agradável. E tem isso, né? O pessoal, Santo Antônio da Patrulha, que tá quente em Santo Antônio, imagino, é uma cidade próxima de Porto Alegre, mas sempre é um pouco quente, né? E o pessoal hoje está pedindo para participar da live, mas eu não vou abrir para participação. Vai ser uma live que eu vou falar sobre joias, semijoias e bijuteria. A Mônica, mais uma aluna entrando, que bom, seja bem-vinda. E então, como eu já comecei falando, eu vou falar primeiro sobre os metais que são usados em joia, semijoia e bijuteria, e depois eu vou falar sobre as pedras. As pedras e outros materiais que são usados em cada uma dessas categorias. Bom, então eu vou começar falando sobre as joias. O que é uma joia?
Uma joia se estabelece, vou começar falando. Giselda tá iniciando, prefiro semijoias, que legal. Eu também adoro semijoias, tanto que eu trabalho sobre semijoias. O pessoal chegando, que bom. Pessoal, que bom, sejam bem-vindas. E então eu vou começar falando sobre os metais. Bom, vou falar dos metais joia, semijoia e bijuteria. Por que que é importante a gente falar sobre metais? Porque é o que vai definir se é uma joia, se é uma semijoia ou se é uma bijuteria. Então eu vou começar falando sobre esse assunto. Boa noite, Mariette, seja bem-vinda. Que bom, pessoal, vindo, prestigiando a live. Vou pedir para vocês curtirem no coraçãozinho e vou pedir também para vocês compartilharem com mais pessoas que possam ter interesse por esse assunto. A Isabela entrou, o pessoal chegando, que coisa boa. E hoje a live é a diferença entre joia, semijoia e bijuterias, que é muito importante, porque quando a gente trabalha nesse mercado de semijoias, ou de bijuterias, ou de joias, a gente saber diferenciar, até para poder comprar também o material para trabalhar. A Rita entrou, seja bem-vinda, que bom. Então, assim, vou começar falando sobre os metais. Vou começar com as joias, que na realidade é o mais fácil, porque joia é praticamente diferente da semijoia e da bijuteria. Boa noite, Rita, que bom. Então, na joia, de que é feita? Vamos lá, pessoal. De Fortaleza, eu faço bijuterias e tenho um canal no YouTube. Que legal, que ensina a montagem. Legal, Leila, que bom. É isso aí, tem que ensinar o pessoal. Mônica, boa noite, minha aluna querida. A Regina entrou, o pessoal está entrando, então vamos esperar um pouquinho mais para começar a falar sobre os metais. E vou pedir para vocês curtirem, então, a live enquanto isso. A Vera entrou e o pessoal chegando. E eu vou começar, então, a falar sobre as joias. Bom, as joias é muito fácil porque elas são feitas com metal nobre. O que é o metal nobre? Pode ser o ouro, a prata, pode ser platina e também outros metais preciosos. Então, eles são considerados nobres. Por quê? Porque, primeiro, que eles, em geral, as joias, em geral, não, elas têm um design diferenciado, a joia tem um alto valor de mercado, é mais cara, e também, mas tem uma outra qualidade que é muito boa, que ela tem a maior durabilidade do que a semijoia e do que a bijuteria. Então, a joia significa quando a gente, por exemplo, tem um anel que ele é de ouro ou de prata, se a gente partir o anel ao meio, a gente vai ver que a parte de fora e a parte de dentro é igual, porque existe o mesmo ouro aparecendo por fora e na parte de dentro. E quando a gente fala de prata, eu estou falando de prata 925 ou 950. Então, na joia é fácil, por quê? Porque é um metal nobre, os metais nobres são ouro, prata, platina e outros, e a joia tem um design diferenciado. Em geral são modelos, mas tem joias bem exclusivas, joias de alto valor, da alta joalheria, assim, que valem milhões. Então, muitas vezes, as outras semijoia e bijuteria também acabam os fabricantes meio que replicando, para não dizer copiando os modelos, e fazendo na semijoia. Então, as joias têm mais um valor alto de venda, maior durabilidade e um design diferenciado. E tem esse valor de mercado e é para sempre, uma joia não se acaba nunca. Bom, daí nós vamos entrar então nos metais da semijoia. Como é que é os metais da semijoia? Eu fiz um roteiro aqui que eu estou seguindo. A semijoia, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com a semijoia, por exemplo, um anel, uma base de brinco, um alfinete, qualquer metal que a gente for trabalhar na semijoia, ele é feito ou de latão ou um outro metal, pode ser uma mistura, uma liga que eles chamam de metais, e daí a gente considera quando ele está no latão e nesses outros metais que ele está no estado bruto dele. Se a gente pegar o latão, é aquele um tom meio douradinho que se usa, eu já falei isso numa outra live,
Por exemplo, aquelas bijuterias que vendem na beira da praia, com aqueles, às vezes, uns trabalhos lindos, com um metal meio amarelo que não é bem dourado, é o latão. Então a base para fazer a semijoia é esse metal de latão. Mas para ser uma semijoia ela vai ter que ser dourada ou prateada. Muito bem, então ela vai sofrer um banho de metal que se chama galvanoplastia. O que significa isso? Que aquela peça que é de latão vai sofrer um processo químico e aquele ouro e aquela prata que estão naquele banho vão ser depositadas naquela peça. Muito bem, até aí tudo tranquilo. Bom, mas qual é a dificuldade? Daí o que acontece? Quando tem esse banho dourado e prateado, a dificuldade que eu vejo da maioria das pessoas é identificar o que é uma semijoia, o que é uma bijuteria. Quando é a semijoia? Ouço pessoas, eu também acho lindo metal bruto, maravilhoso, mas daí a gente não está trabalhando com a semijoia. E o que eu vejo? Que o pessoal tem essa dificuldade de saber o que é uma semijoia. Então eu fui pesquisar para realmente ter um embasamento bem real, bem íntegro para falar sobre semijoia. E eu cheguei no site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estou lendo ali porque eu copiei do site deles. Que é o órgão que regula todo e qualquer tipo de produção no Brasil, desde 1940. E é responsável pelas normas técnicas do país, fornecendo a base necessária do desenvolvimento tecnológico do país. E existe uma definição de semijoias para esse ABNT. Então achei o máximo porque eles definem, é um órgão que regula todos os processos técnicos que existem no país desde 1940 e eles definem dentro da ABNT o que é uma semijoia. Então a ABNT diz vou ler aqui o que diz o artigo deles. Semijoias têm que ter no mínimo 2 milésimos de ouro, prata e ródio no banho. Então o que significa? Que para a ABNT, se tiver 2 milésimos de ouro no banho, é uma semijoia. Se tiver 2 milésimos de prata no banho, é uma semijoia. E se tiver 2 milésimos de prata de ródio no metal, é uma semijoia. Bom, tudo certo, 2 milésimos é considerado uma semijoia, mas daí que entra da gente trabalhar com uma semijoia de qualidade. Por quê? Porque 2 milésimos a gente sabe que é pouca quantidade de ouro naquele banho, ou de prata, ou de ródio. Então significa que o banho dourado, por exemplo, não vai durar. Então, a gente já sabe que a partir de 2 milésimos é a semijoia. Mas para ter uma boa durabilidade, tem que ter no mínimo 3 milésimos de ouro, falando de ouro, no banho. Então existe uma tabelinha que 2 milésimos... O que é o 2 milésimos? É a quantidade de ouro que tem no banho. Então, quanto menos milésimos, o banho é mais fininho. Quanto mais alto, quanto mais quantidade de milésimos, melhor é o banho. Então 2 milésimos é considerado um banho muito ruim, ele vai ter uma pouca durabilidade. Por quê? Porque a camada de ouro que tem ao redor da peça é muito fininha, então não vai durar. De 3 a 5 milésimos tem uma boa durabilidade, de 6 a 8 é ótima durabilidade, 9, 10 e para cima é excelente a durabilidade. Isso a gente falando do ouro. Mas se a gente pensar, é a mesma definição para prata. Só que a prata é um metal nobre que ele não é tão resistente quando se fala de banho. Por isso, a prata necessita no mínimo de 35 milésimos para cima para a gente começar a trabalhar com uma qualidade boa no banho de prata. Depois tem lá a tabelinha de prata, de 35 a 40 é bom, de 50 a 60 é ótimo, de 70 para cima é excelente a durabilidade. Então eu estou falando bem técnico, mas é importante quando a gente for comprar os acessórios, os metais banhados, para saber qual a qualidade do banho. Então já está definido então, que a partir de 2 milésimos
é considerado semijoias, definido pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quando a gente ouve assim, só pode ser semijoia acima de 5 milésimos, não é real. Pode ser, se for uma semijoia de excelente qualidade, beleza, de ótima qualidade, daí tá correto. Mas, segundo as normas da ABNT, a partir de 2 milésimos é considerado semijoia. Daí um dia uma seguidora me questionou o seguinte, tá, Laura, semijoia não quer dizer que tenha qualidade. Realmente, se a pessoa for trabalhar com um banho abaixo de 3 milésimos, esse banho não vai durar, não tem uma boa qualidade. O pessoal perguntando aqui onde encontro os fechos de 6 milésimos ou mais. Eu na live eu não respondo, eu não falo sobre fornecedores, mas depois se quiser me mandar um direct, pode mandar, que daí eu respondo. Muito bem. Bom, depois, então a gente está falando de semijoia, certo? A gente falou de ouro, prata e ródio no banho, que a partir de 2 milésimos é considerado semijoia. E depois, então, eu vou falar sobre as bijuterias, certo? Que significa a bijuteria? Já ouvi falar assim, a bijuteria, a base não é latão. A base de metal não pode ser latão, tem que ser outro tipo de material. Não é isso. Para ser bijuteria, pode ser base de latão, pode ser base de qualquer outro metal, também no estado bruto, que vai receber um banho também, a mesma coisa igual da semijoia, naquele processo lá dos tanques, que recebe vários banhos, desengraxa, depois passa para cobre, e assim foi um processo bem elaborado, bem de tecnologia, né, para dar um bom acabamento e ter uma boa durabilidade, que tem empresas especializadas que fazem. E para fazer a bijuteria é a mesma coisa, só que a diferença qual é? Que ela vai ter menos de 2 milésimos no banho de metal. E daí é considerado bijuteria. Esses dias liguei para um fornecedor e estava conversando com ele e ele me disse, Laura, 1 milésimo de banho é considerado bijuterias finas. E eu disse, beleza. Porque o que significa? Não tem a quantidade necessária para ser uma semijoia de qualidade, mas tem 1 milésimo. Hoje o pessoal bota também vernizes, alguma coisa assim junto depois do banho, que ajuda a durar um pouco mais. Então, essa é a definição quando a gente trabalha com joia, que se a gente pegar o anel e a gente partir ao meio, ele vai ser, por exemplo, o anel de ouro igual na parte de fora e igual na parte de dentro. Se a gente trabalhar com uma semijoia e partir o anel no meio, a gente vai ver que tem um latão dentro e uma camada de ouro de prata por fora. Então, quanto maior essa camada, mais resistente ao banho, mais ouro ou prata tem naquele banho. E na bijuteria, se a gente partir o metal, a camada vai ser bem fininha de ouro e de prata, por isso que dura menos. Então é bem simples, é muito fácil da gente entender e é interessante que a gente anote para saber na hora de comprar. Para comprar, se for comprar dourado, o mínimo é 3 milésimos de ouro. Se for prateado, de 30 a 40 milésimos de prata. Então, essa é a dica para a gente fazer as semijoias de qualidade. No curso tem essa tabela. Rita, se não tiver, eu te passo essa tabela, tá? Eu acho que eu falo nos banhos acima de 3 milésimos, tá? Mas podemos adicionar no curso a tabela dos milésimos de ouro e prata, certo? Mas se por enquanto eu não adiciono, posso te passar pelo direct, me dar um oi ali, que eu te mando essa tabelinha, é muito fácil, tá? Bom, e depois de falar sobre os metais, completando então, voltando assim, quanto maior o número de milésimos, que é a quantidade, microns, milésimos, não importa o nome que chamam, quanto mais alta a quantidade, melhor o banho. Se é 2 milésimos é ruim, é um banho de pouca durabilidade. 3 milésimos já consegue, a outra aluna diz que fala na aula dos materiais, sim, eu falo dos banhos, não tem a tabela. Mas a gente pode adicionar a tabela e posso no primeiro momento passar para quem tiver interesse a tabelinha, que é bem fácil, essa para a gente se guiar.
certo? Então, levando em consideração a quantidade de banho, quanto mais ouro e prata, mais vai durar o banho. É simples assim. Então, eu vou falar agora um pouco também sobre... Ai, o meu celular dando aqui que ele tá com pouca energia. Só um pouquinho, pessoal, que ele tá conectado. Eu vou olhar ali porque que tá quase acabando a energia aqui. Já volto, só um instante, deixa eu ver que ele tá dando sinal que tá com 15% de energia. Desculpe. Acho que agora é tudo certo. Vou ver se ele tá carregando aqui. Tá carregando, será? Só um instantinho. Só um instantinho, já volto. Não sei por que aconteceu isso, que ele descarregou tão rápido. Ah, que beleza, ao vivo tem isso, né? Bom, se por acaso cair a live porque acabou a bateria que ele tá carregando, eu tenho outro celular, daí eu conecto e continuo. Mas vamos lá. Bom, quando... fiquei preocupada agora com a bateria. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui e ver se tá tudo ok. Certo, tá com 15% vermelho ali. Bom, então agora eu vou falar sobre as pedras e materiais que a gente usa nas joias, semijoias e bijuterias. Bom, nas joias é bem interessante porque são usadas as pedras preciosas, que são as pedras mais valiosas que existem. Então são usados diamante, esmeralda, safiras, rubis, turmalinas, aguamarinhas, pedras calibradas que são exatamente do mesmo tamanho, pedras que têm... Ai, tomar uma água, só um pouquinho. Fiquei nervosa com o celular que ia acabar a bateria e cair a live. Mas vamos lá. Então, assim, voltando. As joias trabalham com as melhores pedras que existem, as pedras preciosas. O que define a qualidade de uma pedra? Primeiro, por exemplo, se a gente pegar, pode ser uma ametista. Ametista é usado em joia. Então, quanto mais transparente ela for, translúcida, quanto mais forte a cor for, e quando ela não tiver nenhuma imperfeição dentro, quando a gente olha na luz assim e consegue ver que ela tá limpa. Então, isso vai definir o valor daquela pedra e também a lapidação. Então, nas joias, eles trabalham assim com alto valor agregado, quanto melhor lapidado... Ah, obrigada, Leila. Não, sem comentários. Quanto mais lapidada a pedra, de mais qualidade a lapidação, mais valor vai ter. Então, são pedras que a gente não consegue trabalhar na semijoia pelo valor, tá? Então, nas joias se trabalha com o que tem de melhor, tá? De peças às vezes muito raras, pedras que são pouco encontradas. Bom, vocês sabem, se trabalham nas joias com alta qualidade. Na semijoia, o que acontece? A gente trabalha com pedras naturais, mas para nós não importa se tem um alto valor de mercado. E sim importa se ela é bonita, se ela vai ficar bonita quando a gente fizer. Obrigada, Giselda. O que acontece nas semijoias? A gente trabalha com as pedras naturais. E para nós o que importa é que seja bonita, que tenha um bom acabamento, que tenha uma boa lapidação, que as pedras, se elas forem praticamente do mesmo tamanho uma da outra, é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de fazer os modelos. E isso então é que vai fazer com que a gente trabalhe com aquelas pedras. Então a gente trabalha com várias pedras, olho de tigre, ametista, citrino, ágatas, jades. Trabalhamos com, fiz uma lista aqui, cristais. Então todas as pedras que naturais a gente pode fazer semijoias, fica lindo. Então para nós não importa a definição de valor daquela pedra.
Sabe que uma vez eu fui, quando eu fui à Soledade, aqui perto de Porto Alegre, numa empresa mega grande, que pérolas naturais também a gente trabalha, obrigada, Mariette. Então, uma empresa que trabalha com pedras naturais para exportação, assim, muito grande, que tem uma empresa grande, que tem outras filiais no Brasil. E daí quando eu fui lá, eu entrei e fiquei encantada a primeira vez, porque era um galpão, tipo um ginásio de esportes muito grande, com várias mesas distribuídas por aquele ginásio. E em cima, por exemplo, de cada mesa, vou pegar a ametista como exemplo, existia uma classificação, existia um cartaz que dizia que a ametista era extra, ou ela era de primeira linha, segunda linha ou terceira linha. O que significava isso? O que significa? Significa que quanto a ametista era ametista extra, a qualidade era a melhor qualidade que existia, mais transparente, a pedra com a cor mais forte, mais e sem tantas imperfeições dentro da pedra. E assim ela tinha classificação 1, 2 e 3. Então, isso eu fiquei encantada. O pessoal está perguntando, o ônix é considerado pedra natural? Sim, existe ônix. O ônix tem uma dureza ele é difícil de trabalhar. Viu, Giselda, quando eu comecei a trabalhar com as semijoias, com as pedras naturais, eu fui numa empresa que era no interior aqui do Rio Grande do Sul, e era um empreendedor, assim, uma empresa familiar. Ele fazia as pedras de lapidação para alguma das joalherias mais famosas do Brasil. E ele não usava o ônix, ele usava ágata preta e era vendida como ônix, porque o ônix ela é muito dura de trabalhar. Então é uma pedra natural, só que não é tão simples assim. Então acho que existem os fios de pedra de ônix, dá para trabalhar assim, tá? As pérolas naturais também ficam lindas para fazer semijoias e também outros materiais. A gente pode usar cristais, madrepérolas, muranos, a gente pode usar sementes, madeiras. Por quê? Porque se a gente pegar a definição de semijoia e fizer o acabamento, por exemplo, de uma peça que tem madeira, pedra, semente, madrepérola, cristal, e botar um acabamento de ouro, prata, dentro da quantidade de ouro que é determinada para ser considerado semijoia ou prata, então a gente pode ter, por exemplo, uma biojoia que é uma semijoia. Então é bem interessante, porque daí a gente começa a se posicionar. Ah, tá, não, semijoia só pode, a gente só pode fazer, por exemplo, com pedras naturais, não pode misturar outros elementos? Pode misturar. E o que vai definir exatamente é a qualidade do banho, tá? Podemos usar porcelana? Pode usar porcelana, mas é importante que a gente misture também, na minha opinião, com pedras naturais, para dar mais uma sofisticada. Porque agora a gente vai entrar também na bijuteria, eu vou falar um pouquinho da bijuteria. Então, na semijoia a gente pode usar tudo isso, pedras naturais, pode usar madrepérolas, muranos, porcelana. Eu gosto de usar muitos materiais diferentes, certo? Mas quando a gente entra nas bijuterias, o que acontece? Acontece assim, que é definido que bijuteria se usa resina, contas plásticas, materiais mais simples, mais baratos, uma semijoia com discos de fina composição. Eu não uso, viu, Rita, porque eu acho que desvaloriza. Por quê? Porque está sendo muito usado na bijuteria, por isso. Então eu acho que a gente tem que dar uma sofisticada, porque senão vai ficar com uma cara de bijuteria fina, tá? Não desmerecendo. Eu fiz bijuteria durante muito tempo, tá? Bijuteria, adorava fazer, mas eu acho que o mercado de bijuteria foi muito prejudicado nesses últimos anos. Com a entrada das bijuterias importadas, aquelas lojas de preço único que entraram nas grandes cidades, eu não sei se na cidade de vocês tem essas lojas, mas aqui em Porto Alegre elas estão até dentro dos shoppings. Primeiro começou lá no centro da cidade e agora elas estão nos shopping centers. Então o que significa? Que eles entraram com material
de qualidade muito inferior, com banho que as pessoas compravam de manhã, eu brincava, custava R$10, dura 10 horas ou 10 minutos. Comprava de manhã, de tarde já não tinha mais o banho dourado. E isso prejudicou muito, muito o mercado da bijuteria. Porque quando a gente fala hoje de bijuteria, a gente pensa, não tem qualidade. E na realidade tem as bijuterias finas, que eu tenho uma conhecida minha que faz peças lindas e ela também usa até pérolas, pedras, ela mistura. Então, na minha opinião, a gente pode variar os materiais, mas eu acho assim, materiais que são muito usados na bijuteria desvalorizam a semijoia. Porque isso que a gente está falando aqui de saber que é uma semijoia, a maioria das pessoas não sabe. Então elas vão olhar aquele material que tem o fimo, ou tem por exemplo, um outro material que é muito usado em bijuteria e vão identificar como bijuteria. Então, na minha opinião, a gente tem que trabalhar com as pedras naturais, que eu amo, eu acho que dá uma qualidade, uma sofisticação em todas as peças. A gente também pode trabalhar com os cristais, eu gosto de misturar, acho que fica muito bonito os cristais. Também gosto de trabalhar com madrepérola, estou fazendo experiências com sementes para ver como é que fica, porque daí o que a gente precisa? Sofisticar, e a semente dá aquele ar mais rústico, né? Então tem que achar um jeito, uma mistura que fique com um jeito de semi-joia, que a gente pense, semi-joia é quase uma réplica de joia. Que na época que começou a semi-joia, o conceito era, as pessoas que não queriam comprar joia, compravam semi-joia. Hoje a semi-joia já entra num outro conceito, principalmente quando a gente trabalha com as pedras naturais, mas a gente entra dentro da joalheria artesanal, com todas as técnicas, aquelas que eu ensino no curso, amarração com fio de metal, tem também o encordoamento, tem outras, são 7 técnicas diferentes que eu ensino, que dá para a gente trabalhar e fazer os produtos mais sofisticados. Então eu acho que dá para misturar, mas a gente tem que ter bastante cuidado na hora de escolher o material que a gente vai misturar para fazer a semijoia. Porque agora, seguindo essa orientação da ABNT, a gente sabe que metais banhados a partir de 2 milésimos são considerados semijoias. Mas daí que acontece da gente ter um produto diferenciado, poder escolher os materiais e fazer as composições, as técnicas e os bons acabamentos. O pessoal vende réplicas, com certeza que as réplicas vendem super bem, porque nós mulheres queremos nos sentir poderosas, e quando a gente entra na joalheria artesanal, a gente está trabalhando também com as réplicas, porque não sei se vocês já viram, tem joalherias que fazem esse mesmo tipo de trabalho de amarração com fio de metal. Então, e do encordoamento e outras técnicas também. Então, o que é preciso a gente trabalhar nos 3 pilares que eu falo sempre assim. Primeiro, ter material de qualidade, desde matéria-prima, metais, pedras, escolher bem o que a gente vai trabalhar dos materiais. Qualidade também na hora de apresentar o produto, na hora de divulgar na internet. Hoje a gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar divulgando. Vou dizer assim, faz 1 ano que eu comecei o meu canal, foi em janeiro do ano passado, o canal Laura de Cristal. E era muito difícil no início aparecer nos stories. E hoje eu apareço é para eu aparecer, mas tem stories todos os dias que eu procuro aparecer sempre. E a gente vai treinando. Para mim, pensar em fazer uma live era muito difícil. E hoje eu adoro fazer live, adoro ver o pessoal do Brasil inteiro, a gente está fazendo essa troca de experiências e poder passar toda a minha experiência de mais de 30 anos trabalhando com acessórios. Trabalhei muito com bijuterias, depois entrei nas semijoias, fiz paralelo às semijoias, vários cursos de joalheria, porque eu queria melhorar, deixar meus produtos mais sofisticados, e daí fui agregando nas semijoias que eu produzo com as pedras naturais. Então, eu acho que, primeiro, a qualidade. Segundo, a gente tem que ter o conhecimento. Conhecer as técnicas e daí treinar para ficar especialista naquilo. Aprende uma técnica e treina bastante.
Não, eu não tenho loja. Eu tive lojas durante muitos anos, estão me perguntando. Tive lojas em shopping, tive 4 lojas ao mesmo tempo. E o que eu mais amava era fazer a parte de produção. Então eu tinha uma equipe que eu fazia a primeira peça, fazia a peça por piloto e as meninas copiavam. E a gente fazia, era metade da loja era com a nossa linha de produção e a metade que eu misturava anéis e outras peças mais réplicas de joia mesmo, assim, réplicas bem com os modelos mesmos da joalheria que tinha na loja. Então a gente misturava. E com o passar dos anos eu acabei o meu canal é o Laura de Cristal, DI e Cristal com Y. Se quiser me seguir aqui em cima, onde está ali onde tem uma flechinha, deve ter a seguir. Bom, mas também... Ah, que legal! Então, assim, pessoal, isso que aconteceu na minha história. Só que daí eu acabei me envolvendo muito com a parte de burocracia, aquela parte que nem ninguém vê, que é contador, nota fiscal, toda aquela parte que não aparece, e acabei me distanciando muito da parte de criação, que era a parte que eu mais amava. E daí eu vi que aquele ciclo estava fechando e que eu não estava mais feliz. Então eu resolvi, fechei as minhas lojas, fiz um ano sabático, voltei a estudar, fui aprender. Muito obrigada, pessoal, dizendo que está amando, obrigada. Eu fiz um pós-graduação em negócios digitais, porque a minha geração não era conectada, agora a gente é, porque eu queria me inserir nesse mundo da internet, eu queria aprender, eu queria melhorar e entrar nesse mundo. Obrigada, Leila. E então foi o que aconteceu. Daí uma amiga minha, era no meio da pandemia, todo mundo mais em casa, e uma amiga muito querida, a gente falando no telefone, e ela me pediu, disse, Laura, quem sabe tu me ensina a fazer as semijoias, porque preciso fazer alguma coisa, também estou com pouco dinheiro, quem sabe eu começo a fazer e começo a vender para minhas amigas. E daí eu criei o canal Laura de Cristal com a ajuda de um dos meus filhos, isso há um ano atrás. E conforme o canal foi, as coisas foram acontecendo, as pessoas comecei a dar dicas, comecei a falar da energia das pedras, comecei a falar tudo que eu sabia, meu conhecimento, e as pessoas começaram a me pedir um curso. E levei uns meses fazendo o curso. E agora, em fevereiro, agora faz pouco tempo, a gente lançou a primeira turma do curso Semijoias Sem Limites. Então, a primeira turma que já está fazendo o curso, as inscrições fecharam e agora a gente abriu uma lista de espera para a segunda turma do Semijoias Sem Limites, que a gente ainda não tem uma data exata, certo? Para acontecer. O pessoal pedindo assim, eu ainda não consigo fazer lives, você podia falar sobre isso também. A gente pode fazer umas lives falando sobre as redes sociais, o que é importante ter no Instagram, como fazer live, é muito fácil. Eu vou anotar, eu tenho anotado bastante as sugestões das pessoas, tanto na minha caixinha quando eu mando nos stories, ou também quando falam aqui na live, porque por enquanto eu estou fazendo uma live por semana. E quem sabe eu consigo aumentar para fazer 2 lives por semana. É uma maneira de me comprometer, falar aqui publicamente, porque é muito importante. Eu acho assim que eu posso ajudar muita gente. São 30 anos, mais de 30 anos fazendo isso. E eu amo fazer isso, adoro fazer as semijoias. Agora estou pesquisando novos materiais para adicionar mais aulas no curso com novos modelos, novos materiais. E cada vez a gente vai fazer um curso melhor, porque são mais de 60 aulas, onde eu ensino 24 modelos diferentes. Mas, por enquanto, as inscrições não estão abertas, mas vão abrir daqui a pouco. Então, a gente já está fazendo uma lista de espera para avisar as pessoas quando abrirem as inscrições para o curso. E eu não sei se tem alguma pergunta, o que vocês acharam sobre semijoias, bijuterias, joias, sobre os materiais. Eu vou deixar gravada essa live, porque eu acho que é muito importante que outras pessoas vejam. No dia seguinte, muitas pessoas também vêm,
para ficar claro o que é uma joia, uma semi-joia e uma bijuteria. E com esse mercado que, voltando um pouquinho às bijuterias, o que eu vejo? Que muita gente que faz bijuteria está sentindo essa dificuldade. Pessoal, se quiserem curtir a live ali no coraçãozinho, é ótimo. E também compartilhar. Então, o que eu tenho visto? Que muitas pessoas que trabalhavam com bijuteria estão migrando para a semi-joia, que é um produto de melhor qualidade, é um produto que a gente trabalha com só com pedras naturais, só com produtos de qualidade. O curso é presencial? Não, o curso é 100% online. Olha, a Cecília, minha aluna querida, ela e a Camille, é uma mãe e uma filha que estão fazendo o curso, botou ali, estou amando o curso. Muito obrigada, Cecília. Nossa, a Camille é uma querida. Todos os dias a gente se fala, ela me manda mensagem, curte as coisas dos stories, eu fico muito feliz, adoro. Camille, um beijo para ti, beijo bem grande. E o curso não é presencial, é um curso 100% online. Então a pessoa pode assistir na hora que ela quiser, no tempo que ela quiser. Então o bom é isso, e durante um ano a pessoa tem acesso ao curso. A Renata entrou, que bom. Oi, Camille, entrou, que amor. Então, essa foi a nossa live de diferença entre semi-joia, bijuteria e joia. Pessoal, eu vou ter que fechar aqui, porque a minha bateria tá terminando, eu não sei o que aconteceu, tá? Então, eu espero vocês na próxima live. Um beijo grande.